Boa tarde, começa agora o programa Panela de Pressão. No Panela de Pressão, não é isso, Fara? É verdade. Que vem muitas boas energias aqui. O nosso chat tá bombando. A Fara acabou de entrar no chat, tem muitas pessoas aqui no chat. Eu quero agradecer todo o carinho, muito obrigado, gente. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso Twitter, ou pelo nosso e-mail, ou pelo nosso blog, não é isso, Fara? Sim, ou pelo chat, participe ao vivo, faça suas perguntas. O doutor Cristiano vai responder ao vivo. Não, eu ia dar um suspense, não ia falar, mas a Fara já falou. Na verdade, estou aqui hoje com o doutor Cristiano, que ele é advogado, criminalista, pós-graduado em processo penal. Quanta coisa, hein? Um pouquinho. E também ele é apresentador do programa na emissora Eco TV, não é isso? Isso, Eco TV. Obrigado pela participação, seja bem-vindo aqui no Panela de Pressão. E também, gente, nosso site pode entrar no nosso site. Qual é o site, Fara? O site mudou, né? Agora é programa paneladepressão.com sem BR. Isso, não tem mais BR. Sem BR. Gente, Então mais você chique. coloca lá, que aí você vai poder acompanhar os outros programas que de repente você não viu. E esse daqui também você vai conferir, em breve vai estar lá disponível para você. Isso mesmo. Vocês podem mandar aqui as perguntas, que a Fala vai passar todas as perguntas, gente. E daqui a pouquinho também. Tem muitas pessoas famosas aqui hoje, né? Daqui a pouquinho, o escritor, ator, diretor, apresentador, Gente. Manuel Lima, Que vai chique. falar sobre o livro O Viajor. É isso mesmo, né? O Viajor. Aqui, ó, deixa eu Falei mostrar. certo. Mostra o livro, Deixa eu fala. mostrar o livro. Chique. Aqui, essa câmera, ó. Esse é o Isso. livro. E o tá? bom de tudo, gente, que ele trouxe pra sortear pros internautas. Olha, viu? Adorei. Participe, não perca nada, Vou hein? sortear quantos livros? 2 livros. É porque o meu é seu, né, Fara? Sim. São 2 livrinhos, vou Letras. sortear. Muito obrigado pela participação. O tema hoje é a Lei Maria da Penha e o mensalão. A gente escuta muito falar do mensalão, mas é um assunto que não se acaba, É verdade. né? Tá sempre falando do mensalão nos jornais. Você como advogado, na sua opinião, se o mensalão fosse em outro país, você acha que a punição ia ser maior? Cláudia, antes de mais nada eu quero Flávia. agradecer a Flávia. Mas você não Flávia. ia ser Cláudia, sabia? Que eu- Sério? Ia ser Cláudia. Então, Flávia, eu quero agradecer a vocês duas. Quero já parabenizar desde já o Panela de Pressão. Realmente é um sucesso maravilhoso. Os internautas estão nos acompanhando hoje, né? Nesse domingo. Uma boa tarde a todos vocês. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse programa de sucesso, né? Ah, que bom. Mas então, você me perguntava se o mensalão fosse em outro país, se seria diferente. O que nós temos que entender é exatamente isso, que a corrupção, ela existe no mundo inteiro. Só que existe uma forma da justiça e uma cultura mais eficaz de realmente se punir. Então nós temos na América, por exemplo, que é uma referência também, haveria um processo, haveria realmente uma eficácia maior e um resultado maior de uma punição. O problema é que aqui no Brasil, pela primeira vez chegou um crime desse, que é um crime, podemos dizer, que é paralelo ao crime de colarinho branco, né? Associado à política também. Então, nós tivemos leis recentes do colarinho branco, existem políticos envolvidos, então eu creio que a nossa democracia no Brasil ela está se desenvolvendo e também vai chegar numa eficácia muito mais rápida de Mas não punição. é muito devagar essa democracia? Muito. Mas nós temos que entender que a democracia no nosso Brasil, ela ainda é recente. Nós temos uma Constituição jovem ainda, né? Mas ela é recente e existe uma cultura. E a grande responsabilidade também dessa democracia passa por cada um de nós brasileiros. Porque nós temos que estar antenado em tudo que está acontecendo, para que quando nós formos renovar um contrato agora nas urnas o ano que vem, nós temos que realmente exigir isso. E quando nós verificamos que o mensalão ele está se retardando, nós podemos agir através do nosso voto de uma forma rápida e eficaz e cobrar isso. Haja vista que junho nós tivemos no Brasil o Acorda Brasil, através dos jovens, através de toda a sociedade, que não houve um segmento político, não houve ali uma participação de uma instituição e organização. O povo se colocou realmente, saiu às ruas e disse chega. Agora, é preciso se organizar a sociedade para buscar esses resultados positivos. Mas, Cristiano, você não acha que quem estava envolvido no mensalão era o PT? Você não acha que porque é um partido grande não teve aquela proteção?
Então, existe tudo isso, uma força política. É muito natural, toda a estrutura política montada, toda a máquina administrativa montada, ela vai se defender. E isso faz até parte, não que isso seja certo, mas existe toda uma estrutura política em torno disso. O mensalão, ele é uma realidade muito triste na nossa política. E isso tem que realmente haver uma mudança. Agora, se você fizer um paralelo do que você citou a respeito, nada contra o PT. Claro. Até porque, na verdade, o mensalão não começou no PT, já vem de anos. Então, do PSDB. mas e aí que tá? Eu vou te fazer exatamente também respondendo isso, até para que os internautas possam fazer também esse paralelo. Se nós falarmos especificamente, olha, o mensalão tá aí, foi um absurdo, e eu te pergunto, e os 43% do PT hoje que está aí, nas pesquisas da Dilma? Então, não tem muita lógica. Nós temos que extirpar da política, através do voto, os maus políticos. O problema, só para encerrar, que a nossa cultura da política faz parte ainda de um José Sarney, que está na nossa política ainda brasileira, que está lá há um tempão. Nós precisamos hoje de novos políticos comprometidos com uma nova fase do Brasil. O Renan Calheiros, que está lá, que nacionalmente ele estampou ali no Senado toda uma problemática, mas faz parte ainda da nossa política. É isso mesmo. Na sua opinião, o Joaquim Barbosa, hoje ele se tornou um herói. Você acha que ele se tornou realmente um herói? Essa pergunta veio do Carlos Santos, que ele é de Minas Gerais. Obrigado pela participação. Que ele fala, o Joaquim Barbosa não se tornou um herói pelo esse julgamento que julgou todos os mensaleiros? Então, quando nós temos uma identificação com uma autoridade, que ela fala aquilo que nós queremos e busca um resultado que nós também buscamos, nós temos essa identificação muito grande pela coragem dessa pessoa. Eu não diria que ele se tornou um herói, ele apenas cumpriu o dever dele, que todas as autoridades têm que cumprir, É isso mesmo. mas que é o mínimo. Mas tem uma estrutura política. Então, a pergunta que ele faz é muito interessante. Você acaba se identificando como um brasileiro na pessoa daquela autoridade, né, que realmente fez o seu dever, quando na realidade todo juiz deveria fazer esse dever. Mas existem juízes comprometidos, advogados comprometidos, existem professores comprometidos, e aí que eu falo que é a democracia brasileira, que ela está num processo ainda de desenvolvimento. Tá, você falou assim que a democracia está caminhando. Você acha que vai demorar muito para caminhar? Daqui uns 10 anos? Geralmente a democracia ela faz parte disso. Você tem que existir uma troca de personagens da política. Entendeu? Vai nascer novos políticos no Brasil, dessa safra do Acorda Brasil, eu tenho certeza disso, porque os que estão aí eles estão comprometidos exatamente com o passado. Esse passado, ele estrutura, ele dá uma estrutura que não dá para se mudar. Existe o comprometimento. Então essa é a visão, porque esse passado não vai mudar, não vai fazer reforma política. Nós falamos em reforma política de uma forma tão natural, porque é necessário. É oxigênio para a nossa democracia. Mas esse pessoal, eles não têm comprometimento com a reforma política e não vai sair. Por isso que é importante, em outubro, aí, ano que vem, você pense em quem você vai votar, não vote sempre nos mesmos. Exatamente. Né? Quem vai votar futuramente, né? E muitas vezes você vota e você esquece quem você votou. Como você vai cobrar isso se você esquece de quem você votou, quem foi o deputado, né? Deputado, vereador, presidente, quer dizer... Teve uma pessoa que eu escutei assim, eu não me lembro quem eu votei, eu só lembro do presidente, do governador. E o deputado, né? E o deputado e o vereador, que também é importante, né? Que É tudo fundamental. é um conjunto. É fundamental. Claro. Você não pode esquecer exatamente disso, e é aquilo que eu falei, quando você vota, a sociedade ela vai ter que entender essa responsabilidade. Você tocou num assunto muito importante. Quando você fala, não, eu votar é apenas mais um, enquanto você tiver com essa visão, você está contribuindo com aqueles que estão se perpetuando no poder. Aí não adianta reclamar. Não também, adianta. Não adianta reclamar. Eu acho que a internet ela veio justamente isso, nós estávamos falando a respeito disso. Para dar liberdade, para falar, para você colocar os seus pensamentos. Na nossa Constituição veio a forma livre de pensamento. A internet consagrou essa forma livre do pensamento. Porque não tinha ainda, né? Então todos são livres do seu pensamento. Só que você precisa pensar e exteriorizar o seu pensamento. Faz parte de um conjunto. E a internet ela veio para democratizar exatamente os nossos pensamentos de uma forma livre.
Graças a Deus que tem internet. Tem uma pergunta aqui que é sobre o cenário político atual. E nós estamos falando sobre outubro, né? Que é o ano que vem, é ano eleitoral. E o pessoal sempre fala, grupo de esquerda e de direita. Há muitos anos no Brasil, acho que desde a década lá da ditadura militar, sempre teve isso, direita e esquerda. E o PT foi uma coisa assim, que uma luta muito grande até chegar aonde chegou. Será que as pessoas, os cidadãos brasileiros vão ter essa opção de colocar, eleger quem realmente, uma figura que eles querem diferente, que não mais os mesmos? Inclusive lá nas passeatas, algumas pessoas falaram, não tem nenhum partido político que nos represente aqui. Você acredita que o ano que vem as pessoas vai ter, no caso, como dizer qual que é esse candidato que eles querem? Porque até então, essa maioria está dizendo, não tem nenhum partido que nos represente. Ninguém nos representa. Como é que vai ser? Então, o que nós temos que entender é a forma do movimento. Todo movimento, ele nasce, só que depois ele tem que ter organização. E quando você fala em organização, você tem que falar através de representatividade. Quando a sociedade sai às ruas e fala que nós não teremos ninguém para nos representar, é uma verdade. Só que o que essa sociedade, principalmente a juventude, principalmente, eu digo jovens e eu não falo jovens tão somente na idade, esses que estão comprometidos com o processo de mudança, que não estão comprometidos com esse poder que está aí. Quando eu falo isso, eu digo que eles têm que se organizar e fazer um partido político. Porque nós vivemos com a nossa Constituição, ela nos garante a criação de partidos, o pluripartidarismo. Então você tem que se reunir, fundar um partido com ideias, sem o comprometimento, sem a participação de uma contaminação. Então é isso que tem que ter. Sem os interesses. Sem os interesses. O ano que vem existe uma resposta nas urnas, realmente para se tirar essas pessoas aí e verificar. Continuamos ainda votando não em partidos políticos. No Brasil nós votamos no homem. E isso faz parte ainda de um processo de desenvolvimento. O PT nasceu como um partido, ele se perdeu no tempo. Eu falo isso com bastante clareza, porque ele se estruturou, se tornou o maior partido da América Latina, só que depois, com toda essa questão, ele fez composição com as forças políticas para se manter a mesma coisa. Então, o que você fala tem que se organizar e fundar um novo partido e dar início nessa nova mudança do Brasil. Forma o seu partido, não é verdade? Agora vamos falar da Lei Maria da Penha. Tem muitas perguntas, porque a gente que é mulher, a gente fica indignada com as coisas que acontecem. Tem uma pergunta que veio do Twitter, da Juliana Santos, que ela falou que passa pela situação, e eu faço questão de ler a pergunta dela. Claro. Ela fala o seguinte, a Juliana, que a mulher continua sendo espancada pelos maridos e, consequentemente, morta. Será que, de fato, essa lei ajudou a mulher? A Lei Maria da Penha? Com o nome dela? É a Juliana de Santos, de Santa Amaro. Um beijo, Juliana. Juliana, um grande abraço para você. Toda lei, ela tem que ter exatamente uma infraestrutura no entorno dela. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, é a sua convicção e a convicção da mulher. Quando a mulher ela sofre algum tipo de violência, ela tem que se posicionar. Ela não pode aceitar, ela não pode ser conivente com o agressor. E quando você é conivente com o agressor? Quando você acaba aceitando. Quando você é agredida e no outro dia ele vem e te faz um carinho, você está sendo conivente. Então, muito mais que a lei, é óbvio, você vai buscar a lei, mas isso tem que partir de dentro de você. A força da mulher é que realmente vai ter que colocar as coisas nos eixos. A Maria da Penha, ela ficou tetraplégica. Entretanto, ela continuou falando para que viesse a Maria da Penha. O que nós temos que buscar, enquanto sociedade, e mulher principalmente, é que não exista outra Maria da Penha. Que exista, sim, ela, que realmente foi um exemplo, está viva ainda, mas você tem que se posicionar e você conseguir vencer isso, denunciar. Tá? Então a lei ela é importante, sim. Mas, Cristiano, quando você fala assim, tem que denunciar, realmente, ela vai lá, vai denunciar, faz o boletim de ocorrência, só que ela volta para casa dela, onde está o agressor. Então, será que essa lei não é muito frajuta? Então, essa questão, a lei ela existe, eu concordo com o que vocês estão dizendo, ela falta infraestrutura. Na lei, existe uma questão específica que chama medidas protetivas,
que é quando realmente você está sofrendo uma agressão, você vai à delegacia da mulher, não numa delegacia comum, você vai à delegacia da mulher. Na delegacia da mulher vai ser feito um boletim de ocorrência. E se isso não, eu quero dizer, se isso não der resultado, vai na promotoria de justiça. A lei agora está se estruturando. Nós temos que ter medidas multidisciplinares para que tenha psicólogo, tratamento psicólogo, para que você possa ter toda uma estrutura de amparo à sua volta. Só que tem uma coisa, eu concordo com ela. Você consegue uma medida protetiva, isso não vai garantir que aquele agressor vá lá e cometa o crime, porque ele tem o livre-arbítrio como qualquer um tem. Agora, tem que ser levado, tem que ser gritado, tem que ser cobrado, porque com uma medida protetiva na mão, ela pode ligar para o 190 na hora. Olha, o juiz já disse que ele não pode chegar perto de mim, ele está se aproximando, ele está no entorno da minha casa, ele está ligando, ele está ameaçando, porque aí ele vai ser decretada a prisão dele. Então percebe que isso é muito importante. Eu entendo a morosidade, entendo a dificuldade de toda uma estrutura do Estado de dar essa garantia, mas já é alguma coisa, porque no passado não se tinha nem isso. A mulher ia numa delegacia, era humilhada, mandava ela ir para a casa dela. Hoje não. Hoje é aquilo que eu falei, é através dos movimentos, é através desses programas, dos nossos programas, de todas essas coisas que nós fazemos para que realmente tenha um resultado. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Carlos Santos, que ele fala o seguinte: a defesa da mulher é um fato ou uma demagogia? Ele é de São Paulo, Carlos Santos. Obrigado pela participação, Carlos. Então, Carlos, eu até entendo o que você está perguntando. A defesa da mulher ele é um fato, porque a agressão ela é real. Certo? Agora, muitos fazem demagogia, quando é uma realidade muito dura da mulher que sofre a violência. A Maria, as Antônias, as Severinas, que estão apanhando lá nas suas casas, e muitos fazem uma demagogia com isso. Mas é um fato real, certo? Que tem que realmente ser combatido, tem que ser falado e também tem que se perceber. Tem que ter a percepção de quando realmente estão usando a mulher para se fazer uma demagogia de um fato real e muito triste. É isso mesmo. Tem perguntas, Fara? Sim, a Cida Bach, ela está dizendo que ela não acredita na efetividade dessa lei Maria da Penha, que ela acredita que não funciona. Que, inclusive, que é um assunto que está sendo abordado, de uma jovem que ela foi abordada pelos policiais, e os policiais foram lá e começaram a iluminar até as partes íntimas da menina. Então, ela está questionando que essa lei ela não se aplica, que deveria, no caso, ser efetiva nesse momento, e que essa lei ela acredita que não funcione. É isso que ela está dizendo, é a Cida Bach. Mas por isso que é importante, igual o Cristiano falou, ela ir denunciar. Assim, se não se aplica, será que ela denunciou? Tem que ver, tem que denunciar, né? Fazer boletim de ocorrência. Então, o que ela está dizendo é interessante, porque nós vivemos dois mundos. Um mundo das pessoas humildes, as pessoas que não têm estrutura, as pessoas que não têm informação. E muitas vezes as autoridades que estão naquele local não tratam com devido respeito isso. Quando isso ocorrer, a Polícia Militar ela tem o dever de levar à delegacia de polícia a pessoa, a vítima, entendeu? E fazer o boletim de ocorrência. Não cabe à Polícia Militar, através do seu agente policial, fazer um autoexame ali, verificar com uma lanterna, como coisa tal. Existe uma denúncia, a violência doméstica é uma realidade. Então ela não pode esmorecer. Ela tem que chegar, ir na delegacia, falar, ir até na Polícia Militar, porque eu tenho certeza que a instituição Polícia Militar, ela não concorda com determinados tipos de ação isoladas dos seus agentes policiais. Tem a foto aqui, Temos mas até as imagens, mas acho que não dá para colocar mostrar aí agora. Temos as imagens aqui dessa abordagem. E tá falando-se bastante da Lei Maria da Penha nas redes sociais, das mulheres que apanham. É bom, né? É bom que as redes sociais... As pessoas... Então, eu queria até, dentro desse contexto que ela está dizendo... Fala. Não, acho que não dá pra mostrar. Se não for, não tem... Então... ela está sendo abordada aqui, e os policiais vamos mais pra fazendo frente, uma abordagem, tá mostrando... Vamos pegar aqui, ó. Como se ela tivesse colocado alguma coisa ali na parte ali da calça, né? Na parte da frente. Certo. E aí ele chega com a lanterna e já ilumina ali para ela mostrar. Então, especificamente no caso, se for a ocorrência sobre violência doméstica, eu vou até aconselhá-la na seguinte questão. Existe um fórum na Barra Funda de violência doméstica, lá no Fórum Criminal.
isso é fácil, terminal da Barra Funda. Ela vai até Barra Funda, Sim. lá é um fórum de violência doméstica da mulher. Procura lá o Ministério Público, que só vai cuidar dessa atividade. Leva essas denúncias, leva essa foto, porque lá eles vão tomar as devidas providências. Se verificar se houve excesso, se não houve ocorrência, porque para tudo tem lei, para tudo tem norma. Por isso que é muito importante nós falarmos, estarmos aqui, programa como o de vocês, que é um programa que esclarece, que dá oportunidade à sociedade a fazer pergunta e ouvir. Por quê? Porque é muito importante, através da informação, nós tomarmos as providências. Claro. E, gente, além de tudo isso, você também tem um programa. Fala do seu programa, Cristiano. O meu programa... Como você começou? Você esperava chegar onde você chegou? Porque foi um percurso. Você era advogada, de repente voltou, apresentador. A minha carreira, eu tenho 23 anos como advogado, já tive em grandes casos de repercussão. Eu estive no caso da favela naval, fui assistente do Ministério Público, atuei com bastante ali determinação e profissionalmente. E dali me abriram muitas portas, né? A comunicação para mim, ela realmente é a menina dos meus olhos, né? E para mim isso foi muito importante. Surgiu a oportunidade de eu estar na Band, atuei na Band, no caso Quem Tem Razão, de um programa conhecido da Márcia Goldsmith. Eram 2 advogados que debatiam no ar, com problemas reais que aconteciam. E isso depois eu recebi aí o convite para estou na Eco TV, no canal 9 Digital 96 Analógico. É um programa regional. Recebi também um prêmio como um programa de destaque ali do Grande ABC. Faz uns 10 dias que eu recebi esse programa, então isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque nós que estamos sentados aqui, nós não sabemos o que está acontecendo lá, as pessoas que estão ouvindo, se a nossa fala está chegando. E quando você tem um feedback, um retorno desse, é muito importante. Então é isso, eu fico muito feliz, agradeço a pessoas amigas que estão comigo. Eu quero fazer até uma referência para o Silvio de Freitas, que é um grande amigo, Tá aqui, é um profissional maravilhoso, é um apresentador também de televisão. Então nós comungamos e convergimos. Um grande abraço para você, meu amigo, aí do Leilão na TV. É isso mesmo, o Silvio é um grande homem mesmo, ele ajuda pra caramba aqui o Panela de Pressão. Inclusive o Silvio Freitas que fez a ponte. Colaborador. Isso, o Silvio de Freitas, é verdade. Isso mesmo. Um grande beijo, Silvio, né? Se não fosse o Silvio, sem palavras. Sempre falo pro Silvio, sem palavras, Silvio. E qual que é o horário do seu programa? O meu programa é todas as quintas, às 21 horas, ao vivo. É 1 hora de programa, é um talk show de variedades também. Entrevisto várias pessoas, quero que vocês estejam lá comigo. Bater um papo gostoso lá a respeito de televisão, de internet, eu acho isso bacana. Então isso é um programa muito interessante. São vários assuntos. Falamos sobre psicologia, sobre moda, tive a felicidade também de entrevistar o próximo entrevistado de vocês, o Manuel Lima, escritor, diretor, então ele esteve lá comigo. Então, todas as quintas às 21 horas. E também pelo site www.redeecotv.com.br. Gente, assista, eu assisti, é ótimo, parabéns pelo Obrigado. programa. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, que eu pensei, não, eu acho que é estrelinha, muito famoso, não tem. Não, que isso. Eu quero agradecer a participação, muito obrigado. Deixa o site novamente do... Tá. O meu site, você pode obter informação www.doutor, tudo junto, doutorcristiano.com.br. Lá tem todo o meu perfil, a minha trajetória. E também, se você quiser falar comigo, você pode falar pelo meu e-mail, advocaciacristiano@yahoo.com.br. Aí, se você quiser alguma informação, bater um papo comigo também, fazer algum questionamento, eu te respondo, tá? Obrigado por vocês estarem hoje aí me ouvindo, né? Recebi esse convite maravilhoso no Panela de Pressão e um forte abraço para vocês. Não, o prazer é nosso. Gente, a gente vai pro comercial e nós já voltamos aqui como escritor, diretor, ator. Mostra o livro de novo, Fara. Isso. Autor do Na verdade, O não. Viajor. Isso. Ele vai falar maiores informações. Então, assim, não sai daí, vamos pro comercial e já voltamos. Boa! Nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction.
É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a lançar essa linha de produtos. Diamond Attraction foi co-criada com um time global de dentistas cosméticos e aqui no Brasil eles são representados pelos renomados profissionais do ateliê oral. A gente pegou todas as tecnologias odontológicas e passou para a Unilever as tendências do mercado. A Unilever traz a exclusiva tecnologia Blue Light, que tem um efeito óptico que proporciona dentes mais brancos instantaneamente. É formada uma película azul sobre o dente e essa película faz com que reflita mais a luz branca. A gente realmente queria dividir esse momento com a imprensa e com o consumidor final. Fomos buscar todos os principais portais, veículos do país. A gente fez questão de convidar blogueiras renomadas para estarem aqui na coletiva. Eu vim aqui fazer a cobertura do evento e mostrar para as minhas leitoras lá do blog. É em tempo real, né? Porque a coisa tem que ser rápida. Então é foto no Instagram, é vídeo pelo Instagram mesmo. Além das blogueiras, dentro da campanha, a gente vai trabalhar muito forte, então, a fanpage, o Instagram. Um plano 360 completo. A escolha da mestra de cerimônia foi a Daniela Scarelli. Foi um prazer estar aqui hoje lançando esse produto, um produto jovem. Eu me senti super jovem estando aqui. Nas pesquisas realizadas pela Unilever, jovens indicam quais são os critérios da importância estética na sua vida. E o sorriso aparece sempre em primeiro lugar. O público-alvo de Diamond Attraction são mulheres de 18 a 30 anos, são mulheres antenadas, independentes. Portanto, a escolha das celebridades presentes no evento, a Bruna Marquezine e a Isabelle Drummond, faz todo o fit com o público-alvo, são jovens, são bonitas e, claro, tem sorrisos super atraentes e brancos. Quando você vai paquerar alguém, você olha o sorriso. Claro, e eles olham também. Um sorriso bonito muda tudo, né? Tô falando uma coisa que eu gosto, de uma marca que eu me identifico, com uma coisa que realmente é importante pra mim, que é o meu sorriso. Com certeza um sorriso bem cuidado atrai, né, gente? É uma arma da mulher e do homem também. Fomos buscar todos os códigos do mundo cosmético, do mundo do glamour e principalmente a atração, marcando o início da campanha de Close-Up Diamond Attraction. Um beijo e um sorriso. Até lá. Delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando o Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo.
é uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Estamos de volta aqui, eu arrumando meu cabelo aqui no Panela de Pressão. Sobre o livro, conversando, batendo papo. Conversas de bastidores aqui. Gente, do meu lado está agora tantas diretor, escritor, apresentador, ator, o Manuel Lima. Na verdade, gente, ele tem um histórico aqui, eu até copiei, são várias folhas aqui, tem mais folhas ali, né? Porque assim, eu faço questão de ler, porque é muita coisa, ele fez muito trabalho, quer dizer, 20 curtas-metragens, 4 longas-metragens, 7 web TV, né? Web novelas, 7 minisséries, fora todas as peças também que ele fez, tem algumas peças aqui que eu falei, meu Deus, quanta coisa, é muita coisa. Eu falei, gente, vou falar algumas aqui que ele fez. O Teatro Cego, né? Que esse Teatro Cego é a primeira vez que é feito no Brasil. Ele vai falar um pouquinho do Teatro Cego. Fez O Beijo do Asfalto, do Nelson Rodrigues. A Visita da Velha Senhora também. Um monte. Vou parar para te falar um pouco. Seja bem-vindo, Manuel Lima. Tudo bem? Tudo bem, eu agradeço muito o convite e essa oportunidade de você, Flávia, da Paula, muito obrigado de todo o coração. Nosso, né? Não, prazer é nosso, um gênio. E os senhores internautas, boa tarde, boa noite ou bom dia, esteja você onde estiver, né? Porque a internet tem disso, né? A gente tem internauta lá no Japão e tal, assistindo, em todos os países. É uma ferramenta fantástica a internet. E você pode falar muito bem também que você foi apresentador de 2 programas. Eu tenho um programa que já esteve em 2 web TV, que é um programa voltado para os profissionais das artes cênicas, né? Eu sou exclusivamente para os profissionais das artes cênicas. Atores, diretores, produtores, escritores, né? Sempre voltado para a arte cênica. Eu acho que os nossos artistas não são reconhecidos pela mídia tradicional, então o meu programa visa dar um pouco de chance para aquele que não tem oportunidade. Aliás, eu tenho um diretor que inclusive vai me dirigir num trabalho, ele tem 58 anos de teatro, né, que é o seu Grego Defteres, e foi a primeira entrevista que ele deu na vida dele para uma TV foi no meu programa. Ele tem 58 anos de teatro, é juiz aí em tudo quanto é festival de teatro pelo interior do estado de São Paulo, e nunca ninguém se interessou em entrevistá-lo, fazer uma reportagem com ele, nada. Está ali completamente desconhecido. Infelizmente o teatro, né, a dificuldade, tem muita dificuldade para fazer teatro, porque eu lembro quando eu fazia teatro, era uma dificuldade de tudo, né, em relação à roupa, tudo. Você alugar o teatro, quer dizer, chamar o público, as pessoas ainda não têm essa vontade, o teatro, estão mais acostumadas a ver novela, mas teatro não. É verdade. Bom, eu sou de uma época que o pessoal fazia uma peça na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo 2 vezes, com o teatro lotado, enchia. Não tinha verba governamental, não tinha nada, e a pessoa ganhava dinheiro e vivia do teatro. Mas me parece que de uma época para cá, não sei se não houve divulgação, mas parece que o público deixou de ir ao teatro, né? Eu não sei se é em virtude do valor, do ingresso,
mas eu acredito que faltou divulgação. Eu acho que a cultura, principalmente do teatro, devia ser estabelecida na escola, no curso fundamental. Todas as escolas deviam ter aula de teatro e tal. E tem um problema, sabe como é que é? O teatro faz a pessoa pensar, né? E não interessa absolutamente nada para o poder estabelecido, tanto político, financeiro como religioso, que o povo pense. Para que pensar, né? Siga assim, né? Então, certeza. vai vivendo assim. O certo é isso. É mais fácil manipular, na verdade. Isso é muito triste. Mas, Manuel Lima, você esperava chegar onde você chegou? Porque eu vi que você começou muito jovem no teatro. Não, minha filha, eu comecei jovem, mas eu fiquei 35 anos afastado. Então, na verdade, eu deixei de construir uma carreira e tal, né? E hoje eu sou um ator completamente desconhecido. Mas eu retornei agora em 2005. Tudo isso que você falou eu tenho feito de 2005 para cá, né? Porque no início, quando muito jovem, eu fiz alguns filmes, participações pequenas, teatro amador, alguma pequena coisinha em televisão e tal. E de repente parei, sei lá, e fiquei 35 anos afastado. Agora, depois de velho, eu não aguentei mais, eu tive que voltar. É que eu vi aqui que você ficou afastado em 69 até 2004, aí depois você retornou. Retornei no finalzinho de 2004, fazendo 3 semestres para me reciclar no Macunaíma. Depois fui convidado por uns colegas para fazer um semestre no Tuca, com a direção do Sérgio Ferrara, onde eu fiz o Beijo no Asfalto. Nessa ocasião, eu comecei a fazer as web novelas na AltV. Legal. Foi na AltV. E aí não parei mais, foi na AltV. A primeira web novela foi na AltV. Legal, é uma honra, né? Quer dizer, depois de tanto tempo, você voltou. Estou voltando à AltV para dar uma entrevista para você. Que legal, que delícia. E na verdade, onde você fez a telenovela, nem foi aqui nos estúdios da AltV. Não, foi no endereço antigo, né? Na Thomas Carvalhal, ali no Paraíso. Isso. Foi. Que foi a segunda novela. Foi a segunda novela que vocês estavam fazendo no nosso vídeo. Porque a produtora também é pioneira mundial em produzir novelas para a internet. Né? E ela continua produzindo até hoje. Né? Entendi. Vamos falar do seu livro. E, na verdade, também você trabalhou na TV Band, que eu vi, na extinta TV Excessor, não foi isso? Excelsior. Excelsior. Isso. Olha aqui o livro. É isso mesmo, né? Falei certo? Por que esse nome? O Viajor. Bom, o viajor é o viajante ou viajador. Mas eu acho que o viajor, em virtude do tema do livro, ele é mais apropriado. Porque, na verdade, todos nós somos viajores eternos e interdimensionais. Né? E eu sempre tive uma insatisfação muito grande, desde jovem, por estar dentro dessa matrix, sabe? Eu sempre quis sair dessa matrix, saber quem eu sou de verdade, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu nunca me conformei em achar que eu sou o Manuel Lima, RG, número tal. Isso para mim não quer dizer nada, você entende? Eu acho que não tem nada a ver. Então eu comecei a fazer experiências na minha vida. Eu costumo dizer que eu me fiz o meu próprio, eu me faço de bonequinho de voodoo, fico dando as alfinetadas para saber do resultado e para aprender. E também nunca gostei de ser um professor, falar, eu vou ensinar o que eu aprendi, não. Então eu achei a melhor forma fazer um romance e colocar aquilo que eu acredito de como a vida funciona dentro desse romance. Então meu livro é um romance que você começa a ler, você pode ler em 1 hora, 2 horas, você lê meu livro, porque é um romance. Só que tudo aquilo que eu acredito de como a vida funciona está lá dentro desse romance. Quer dizer, como ele já tem algum tempo, eu já comecei a avançar um pouco mais, conhecer um pouco mais de mecânica quântica, essas coisas, então a gente vai avançando um pouco mais. Mas o livro é bem a minha crença de como a vida funciona. E eu vi que você pensou em fazer esse livro através de uma crônica. Foi. Que você leu? Foi. Não, eu vinha assim, andando uma ocasião na rua, e passou uma pessoa falando. Né? Não, porque sei o quê, eu vou lá, eu faço isso, faço aquilo e tal, sei o quê. E passou, eu falei, pô, mas que cara maluco, né? Falando sozinho na rua. Mas aquilo, sabe, me deu uma agulhada, eu falei, bom, ele só está verbalizando, né?
não tem nenhuma censura, ele está verbalizando. Mas o que ele está fazendo, nós todos fazemos 24 horas por dia. Nossa mente está sempre conversando, falando e tal, não sei o quê. Que importância tem isso na vida? Aquilo que eu penso, aquilo que eu vou construindo, aquelas imagens na minha cabeça e tal. E aí então começou a surgir os personagens e tal, e foi surgindo a história. Porque esse é um livro que trata de padrões mentais e de crença. Porque eu acredito, e hoje comprovado com a mecânica quântica, de que nós construímos a nossa realidade a partir do nosso pensamento e do nosso sentimento. Certo. Eu pensei, eu criei. Eu senti, eu realizei. Então, ninguém é vítima, todo mundo está passando por aquilo que ele projetou para si mesmo. Você nunca pensou em fazer um livro sobre teatro? Sobre teatro? É, sobre teatro. Já pensou em fazer? Nunca pensou? Não, eu já fiz roteiro, eu tenho um curta-metragem que eu fiz, um roteiro para cinema, minha autoria e tal. Mas para teatro não, mas provavelmente eu vou fazer. Mas Precisa. E eu tenho vontade de roteirizar também o livro, mas para cinema, né? Já me ofereceram para roteirizar ele para teatro, mas aí eu teria que trabalhar com técnicas modernas e tal, de imagem, projeção de imagem e tal, para dar o sentido direito do livro, né? Tá. E, Manoel, entre todas as artes, o teatro, o cinema, tudo, qual que você prefere? Olha, eu gosto de todos, porque eu também sou um administrador. Né? Então eu costumo dizer que eu não sou nada disso. Eu não sou ator, não sou escritor, não sou diretor, nada. Eu estou temporariamente. Você é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa humilde. Eu estou, mas eu posso resolver amanhã me tornar um médico, qualquer coisa. É isso mesmo. Né? Com certeza, concordo. Tem perguntas, Sara? Muitas perguntas. A Sueli está mandando um abraço, o Silvio de Freitas está mandando um abraço também. E o Adriano Santos está perguntando o que ele acha se teatro só se faz no palco. Você acha que teatro só se faz no palco? Essa é a pergunta do Adriano Santos. Um abraço, Adriano. Está sempre prestigiando o Adriano aqui. Sempre aqui no Panela de Expressão. É verdade, fiel. Ele nunca perde o Panela de Expressão. É verdade. Nosso fiel escudeiro. Um beijão para a Sueli e para o Silvio, que estão aí nos assistindo, né? Muito obrigado. O Silvio é um grande companheiro. E a Sueli é uma mana velha, artista, pintora, escritora. Muito obrigado para vocês dois. Adriano, o palco é o lar do ator, né? O palco é onde o ator desabrocha, é o templo dele. Mas o palco é em qualquer lugar que você estiver, né? Você pode estar na rua, na praça, você pode fazer teatro em qualquer lugar, né? E existe hoje muitos espetáculos feitos em rua, de salto e tal. Então, o palco é um símbolo, é a nossa igreja, né? Onde o ator se sente em casa, onde o ator vive todas as personagens que ele gostaria de viver na vida real, vive nas histórias, nas fantasias. Então, o teatro pode ser feito em qualquer lugar. Apenas o palco é o nosso templo. É isso mesmo. Na verdade, tem um monte de perguntas. O Grego está aqui, ele está parabenizando ao Manuel Lima pela entrevista, né? E está dizendo que ele admira muito o trabalho dele e que ele quer saber qual a diferença que pode existir entre o ator de cinema e o ator de teatro. É o Grego. O Grego Defterios é meu mestre. O Grego Defterios está me dirigindo num trabalho, num monólogo terrível, que é As Mãos de Eurídice, né? Esse Grego Defterios é aquele diretor que falei para você que tem 50, ele é grego mesmo, né? O nome dele é Elias Marius Defterios e tal, mas aqui no Brasil todo mundo conhece como Grego Defterios, que ele é grego. É um grande artista, ator, diretor, fantástico, e que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo no meu programa por 2 vezes. O Grego, não me sacaneia, né, Grego? Não vai me sacanear, mestre. Ele até sabe a resposta, né, o mestre. Meu mestre, a diferença fundamental não existe. Existe a diferença superficial. Se eu estou fazendo teatro,
eu estou fazendo para uma plateia ali naquele momento, tudo sai naquele momento, eu começo a atuação e vou até o fim, vou trabalhando e tal. Então, tudo conta, a minha projeção de voz, aos meus movimentos e tal, porque o público está lendo tudo aquilo, está me vendo num espaço aberto e tal. E no cinema é diferente, porque no cinema, quem está me olhando é uma câmera, que ela está focando às vezes o meu olho, a minha boca, apenas a minha mão. Também. A minha mão tem que dizer alguma coisa naquela hora, o meu olho tem que dizer. Então essa magia do cinema, ela faz com que você, com uma respiração quase imperceptível a olho nu, mas não para a câmera, ela passa os meus sentimentos. O que não é possível no teatro, porque no teatro eu tenho que falar com as pessoas no momento, eu tenho os gestos certos e tal. Mas a verdade do teatro ou do cinema é a mesma, e eu tenho que passar tudo com verdade, né? Como se fosse realmente. Então, a diferença está na tecnologia ou na ambientação, né? Do teatro e do cinema. E você sabe muito bem disso. Beijo grego. E Manuel Lima, qual a dica que você dá para quem quer ser atriz, ator, que está em casa? Poxa, eu quero ser um ator, quero ser uma atriz. Não vá. Não vá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Que quer fazer arte cênica? Aquela adolescente de 13 anos fala assim, mãe, meu sonho é ser atriz, vou fazer arte cênica. Não faça. A Fernanda Montenegro tem um discurso que ela diz assim, vai embora, para, sai, esquece, não venha. Você quer ser atriz, vai embora, não vai fazer outra coisa e tal. Se aquilo doer muito, passar os anos, você chorar, sofrer, não aguentar mais, aí você volta. A grande maioria das pessoas que tem essa vontade de ser ator, ser atriz e tal, cantor, é pela sedução, né? Porque por causa da mídia, porque acha que vai ser capa de revista, vai trabalhar na Globo, né? Na verdade. Né? E as melhores atrizes, os melhores atores que eu conheço, nunca trabalharam na Globo. Né? Você talvez nunca viu essas pessoas, mas são excelentes. Agora, eu dou um conselho, se realmente for de coração, estude muito, trabalhe, se empenha, esqueça todo o resto, esqueça sábado, domingo, feriado, esqueça essas coisas, porque você vai, às vezes, ter que ir a um espetáculo e deixar um ente querido lá no velório. É isso mesmo. E você vai ter que ir lá cumprir o seu trabalho. Então você vai sofrer, vai penar, vai suar a camisa, vai chegar em casa dolorido, porque é um trabalho como outro qualquer. E eu tive um professor de teatro, e assim, ele se dedicava tanto ao teatro que ele perdeu a família. Quer dizer, a esposa se separou. Ele falou, se você quer fazer teatro, você pode perder a família, viu? No caso, eu perdi minha esposa. Isso é verdade. Por isso que acontece muitos casamentos com o próprio pessoal do meio, porque se entende, né? Sabe como é que é a vida e tal. É isso mesmo. E fora isso, tem um ciúme, né? Quer dizer, você vai chegar a fazer uma cena romântica, uma cena um pouco mais, né? O ciúme, você vai lá com aquele pessoal e tal. E, Manuel Lima, qual foi a maior dificuldade que você teve na carreira inteira? Bom, a minha carreira é muito curta, né? Porque foi quando jovem, depois parei 35 anos e voltei agora em 2004, 2005. É que você fez muita coisa, você não parou. Então, assim, você fez web TV, você fez tudo, né? Você fez teatro, você fez curta-metragem, tudo. Mas eu fiquei 35 anos afastado de tudo isso. Eu fui fazer administração, administrar negócio, ter um negócio. Nem ia ao teatro, ao cinema para não... Aí você virou empresário. Fiquei anestesiado, lógico. Mas ainda eu acho que para nós artistas é conseguir sobreviver da arte. Eu acho que ainda esse é o maior obstáculo, né? Principalmente para quem está fazendo alguma coisa e volta, quer dizer, ele fica com um pé em Deus e outro no diabo, então a coisa é dificuldade. A gente tem que se entregar totalmente. Então acho que esse medo de se entregar totalmente, de se dedicar totalmente à arte, é um dos maiores empecilhos. Eu acho que eu tenho passado por isso também, né? Você quer continuar fazendo os teus negócios e quer continuar sendo ator, fazendo teatro e tal, e cinema e tal, atrapalha bastante. A gente, nessa questão que você está dizendo, a gente vê aqui hoje em dia no Brasil que muitas das vezes o artista ele tem que ir lá para fora. Não tem muito reconhecimento aqui no Brasil. É verdade. Né? Teve uma polêmica até há uns tempos atrás que
que sobre remuneração, o artista, além desse reconhecimento que ele não tem aqui no cenário brasileiro, a remuneração também é muito, assim, não valoriza tanto o profissional, assim, nessa área. Então é muito penoso, né, essa área. Você acha que realmente isso existe ou é mais... Bom, uma pergunta que sempre me faz quando o pessoal pergunta o que você faz? Eu falo, eu sou ator, mas você não trabalha? Você trabalha o quê? O que você faz para viver? Eu acho que... Tudo que mexe com a arte é assim, né? Acontece muito isso. Bom, a arte no Brasil não é valorizada como você for na Europa ou nos Estados Unidos, né? Isso eu estou dizendo não é só para o ator ou para a atriz, não, é para o pintor, para o escritor e tal. Vê que se você escreve um livro, você não tem uma editora grande que trabalhe você, que faça... Não, você tem que editar com o seu bolso, trabalhar, tentar vender, porque você não é conhecido, entendeu? Eu tenho muitos amigos que têm que trabalhar fora, né? Cantores, músicos. Bom, todo mundo conhece, quase todo mundo conhece o cacique Robson Miguel. Né? Ele tem um programa na Espanha, reconhecido na Europa como um dos maiores violonistas do mundo e tal. Todo mundo conhece o Robson Miguel lá fora. Aqui ele é ativista indígena, é cacique, já esteve em tudo quanto é programa de televisão. Você pergunta para o jovem, já ouviu falar de Robson Miguel? O cara nunca ouviu falar de Robson Miguel. Quem é. Então parece que a gente foge um pouco, não valoriza, né? Eu não sei se talvez a televisão é um pouco culpada disso, porque depois do advento da televisão, a maior parte das pessoas ficam muitas horas grudadas na televisão. Chega em casa, senta no sofá e fica vendo televisão até meia-noite ou domingo. Quer dizer, não estou contra a televisão, né? Mas você precisa dosar, não pode ficar tanto tempo pregado ali assistindo televisão. Isso mesmo. Porque chega uma hora que a pessoa começa a aceitar como aquilo ali é o que há, né? Não existe mais nada, não existe vida fora da TV. Eu tive um professor de teatro. Graças que nós temos hoje a internet, que você tem uma infinidade de opções, né? Sim. Você vai, visita os sites, nós temos gente nos assistindo aqui, mas são 1 milhão de sites aí de opções para você ter e tem muita coisa interessante. E na televisão, não. A televisão aberta, principalmente, o que ela faz é orientada pelo patrocínio. Não, isso não pode, não me interessa, eu quero assim porque eu sou patrocinador e tal. E tem que vender o peixe. Claro. Eu acho que a televisão tem deixado as pessoas assim, verdadeiros zumbis. Isso. Eu tive um professor de teatro que falava isso. É engraçado, você conhece a Xuxa, né? Mas você não conhece quem são as referências do teatro, você não conhece nada, mas você conhece a Xuxa. É verdade. Nós temos aqui atores que têm 50 prêmios de melhores atores, você falar o nome dele, ninguém conhece. Quem é? Chega lá e pergunta, você conhece Carlos Messene? Aqueles que frequentam o teatro conhecem, mas 90% da população não sabe quem é. O cara é premiadíssimo e tal. Né? Tem atores aqui que já fizeram filmes nos Estados Unidos tal, com bons papéis, é que ninguém conhece o camarada. É isso mesmo. Sim. Gente, quem são as referências? Que eu tô curiosa para saber, até eu quero saber, quem são suas referências, assim, da literatura? Bom, sei lá. Eu gosto muito do... Deve citar nome é uma coisa meio chata, sabe? Uma coisa meio chata. Mas tem os brasileiros, né? Os brasileiros. E tem aquele... Não me lembro o nome dele agora, que fez da cegueira lá. Intermitência da Morte. A cegueira. Sei. E ele tem uma forma de escrever fantástica, porque ele não tem parágrafo, não tem nada. Ele vai escrevendo, Sim. Eu li 2 livros deles, que é Intermitência da Morte e esse da cegueira aí, virou até livro, que virou filme e tal. Né? Aliás. Eu gosto muito desse ator. Eu gosto muito do Richard Bach, que é americano, e escreve muito sobre o meu assunto. Na verdade, eu leio muito sobre o meu assunto, né? Que é metafísica, e gosto muito do que escreve o Gasparetto, o padre Lauro Trevisan. Ele trabalhou aqui, o Gasparetto. É? Trabalhou aqui na UltV. É o José Saramago, né?
O José Saramago, eu gosto muito dele. Ele tem uma clareza incrível, sem usar nenhum artifício, tem negócio de parágrafo e tal. Ele vai escrevendo, pontuando. Se você não prestar atenção, você tem que estar voltando para saber quem é que está falando e tal. Mas é fantástico, gosto muito do que ele escreve. Que você tá dois lendo livros, atualmente? fiquei fã dele. O que você está lendo atualmente? Atualmente eu estou lendo Método ou Loucura, que é voltado para o ator, né? Então, na minha área, eu leio o Stanislavski, né? A construção da personagem, né? O Robert Lewis, que é o Método e Loucura. Esses são os meus autores preferidos, se tratando de eu me aprimorar como ator. Né, o Constantino Stanislavski e o Roberto Lewis, que também é meio discípulo dele, só que é o americano já. Certo. E, Manuel Lima, para fechar, quais são os seus planos para o futuro? Não tenho plano para o Não futuro. tem plano? Isso amanhã eu vou ver como é que é. Amanhã eu resolvo isso daí. Fazer um curta-metragem. Um dia após o outro. Não, a gente sempre tem. Eu quero continuar me aperfeiçoando como ator, como diretor de teatro, de cinema, né? Como roteirista, principalmente de cinema, é uma coisa que eu pretendo seguir. Quero continuar apresentando o programa dentro do que eu venho fazendo, que é um programa aberto para os profissionais das artes cênicas, e escrevendo, né? Escrevendo. Aliás, eu estou com 2 na metade, assim, sabe? Eu fico meio assim, pouco um, pouco outro, e vou... Tem perguntas, Fala, que a gente está com o tempo estourado. Olha, tem. O Adriano está aqui comentando, falando que ele já viu um teatro numa estação de metrô. É mais o pessoal que está participando mesmo. O Silvio, a Sueli e o Grego, né? Que está aqui prestigiando, mandando abraço. Muito obrigado, E Grego, agradecendo Silvio, por ter Adriano. respondido. Isso, Adriano Santos. E, Manuel Lima, eu quero agradecer a participação. Foi muito bom, né? Um bate-papo sobre teatro, sobre o seu livro. Isso aqui eu posso encontrar em qualquer livraria. Para me comprar o livro, como é que eu faço? Na internet você Na encontra. internet. Você tem Saraiva, Cultura, Submarino, ou vendas@viajou.com.br, que eu mando autografado pelo mesmo preço da livraria. Legal. Então faz isso, gente. Melhor autografado. Já que eu recebi, depois eu quero que você me dê autógrafo também, né? Olha que Assim, chique, gente. Ó. Tá autografado. Já tá autografado. Gente, a coisa boa, vamos sortear aqui pra vocês. Daqui a pouquinho, não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente vai sortear esse livro. Então, eu gostaria de mandar um recado do Claro. Teatro Cego. Né? A grande maioria das pessoas não conhece ainda esse nosso trabalho, que é o teatro no formato cego. Nós estamos aí com a peça O Grande Viúvo, de Nelson Rodrigues, no formato teatro cego. E para saber aonde nós vamos estar, que teatro e tal, então nós temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com/teatro cego. Né? Lá você vai ficar sabendo tudo a respeito do teatro cego. que foi o primeiro no Brasil, né? Não tem nenhum. É a primeira montagem nesse formato de teatro cego no Brasil. Existe um grupo argentino que já faz isso há alguns anos, mas no Brasil é a primeira montagem. São 6 atores, 3 videntes e 3 deficientes visuais. E eu tenho a felicidade de ser um dos atores nessa primeira montagem. É uma grande alegria também na minha vida participar da primeira montagem do Teatro Cego no Brasil. Por que esse nome Teatro Cego? Porque você entra e sai sem ver nada. Você assiste uma peça em completa escuridão. Então é um teatro cego. A única coisa... Porque o teatro é um espetáculo visual, né? Você tem figurino, tem tudo tal. Esse não, é um teatro cego. Quer dizer, o deficiente visual está em casa, ele vai se divertir e tal. Mas tem a vantagem de colocar também nós, os videntes, na mesma condição do deficiente, assistindo e se divertindo com uma peça sem ver absolutamente nada. Vai usar todos os outros sentidos, menos o da visão. Poxa, que legal, eu vou assistir. Muito legal. Legal. Então, gente, já fica o convite aí para vocês assistirem, porque é diferente, né? Estamos diferente. acostumados a ir ao teatro, ver aquela figura do ator, da atriz, do texto. Esse é completamente diferente, é outros sentidos, né? Você não vai ver nada. Gente, então, obrigado pela participação. Muito obrigado Manuel para Lima. você, Flávia, a Paula, muito obrigado, os senhores internautas. Um grande beijo.
Gente, vamos pro comercial e nós já voltamos aqui com a psicóloga Solange Mello, que vai falar sobre egocentrismo. Você sabe identificar uma pessoa egocêntrica? Então, não sai daí que a gente já volta. Vamos pro comercial e não sai daí. Muito legal, gente. Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction. É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a lançar essa linha de produtos. Diamond Attraction foi co-criada com um time global de dentistas cosméticos e aqui no Brasil eles são representados pelos renomados profissionais do Ateliê Oral. A gente pegou todas as tecnologias odontológicas e passou para a Unilever as tendências do mercado. A Unilever traz a exclusiva tecnologia Blue Light, que tem um efeito óptico que proporciona dentes mais brancos instantaneamente. É formada uma película azul sobre o dente e essa película faz com que reflita mais a luz branca. A gente realmente queria dividir esse momento com a imprensa e com o consumidor final. Fomos buscar todos os principais portais, veículos do país. A gente fez questão de convidar blogueiras renomadas para estarem aqui na coletiva. Eu vim aqui fazer a cobertura do evento e mostrar para as minhas leitoras lá do blog. É em tempo real, né? Porque a coisa tem que ser rápida. Então é foto no Instagram, é vídeo pelo Instagram mesmo. Além das blogueiras, dentro da campanha, a gente vai trabalhar muito forte, então, a fanpage, o Instagram. Plano 360 completo. A escolha da mestra de cerimônia foi a Daniela Scarelli. Foi um prazer estar aqui hoje lançando esse produto, um produto jovem. Eu me senti super jovem estando aqui. Nas pesquisas realizadas pela Unilever, jovens indicam quais são os critérios da importância estética na sua vida. E o sorriso aparece sempre em primeiro lugar. O público-alvo de Diamond Attraction são mulheres de 18 a 30 anos, são mulheres antenadas, independentes. Portanto, a escolha das celebridades presentes no evento, a Bruna Marquezine e a Isabelle Drummond, faz todo o fit com o público-alvo. São jovens, são bonitas e, claro, tem sorrisos super atraentes e brancos. Quando você vai paquerar alguém, você olha o sorriso antes. Claro, e eles olham também. Um sorriso bonito muda tudo, né? Tô falando uma coisa que eu gosto, de uma marca que eu me identifico, com uma coisa que realmente é importante pra mim, que é o meu sorriso. Com certeza um sorriso bem cuidado atrai, né, gente? É uma arma da mulher e do homem também. Fomos buscar todos os códigos do mundo cosmético, do mundo do glamour e principalmente a atração, marcando o início da campanha de Close-Up Diamond Attraction. Um beijo e um sorriso. Até lá. É uma delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando o Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa
volta aqui no Panela de Pressão, é ótimo, dando as folhinhas aqui, onde eu estou. Os bastidores. Os bastidores. Agora, gente, o tema é egocentrismo. Você sabe o que é egocentrismo? O que é uma pessoa egocêntrica? Será que os apresentadores, quem trabalha na televisão, tem essa tendência a ser egocêntrica? Então vamos falar hoje com a nossa psicóloga Solange Mello, que está todos os domingos aqui com um quadro fixo. Tudo bem, Solange? Tudo bem, meninas? Olá, Flávia. Olá, Olá. Fara. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Prazer ótimo. estar aqui novamente. Melhor agora. Pra gente falar hoje de um tema chato, né? É, um tema sim. chato, um tema difícil, um tema pesado. Mas eu acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui agora ou já conheceu alguém assim, ou vai conhecer. Claro, né? Com certeza. Porque assim, olha, vamos primeiro entender o que é egocentrismo. Gente, sabe aquela pessoa que acha que está sempre certa, que nunca erra? Sabe aquela pessoa que não sabe esperar por nada, nem por ninguém, mas quer que todo mundo espere por ela? E ai de quem não espera, né? Sabe aquela pessoa que não ouve o outro, não tem paciência de escutar o outro, mas adora falar, adora falar de si mesmo, né? Sabe aquela pessoa que quer estar sempre em primeiro lugar em tudo? Sabe aquela pessoa que mesmo sem poder e sem dever, para em vaga de pessoas especiais, como idosos, gestantes, pessoas com alguma deficiência física, sem ter essas características, e fala assim, não, só 5 minutinhos, já vou tirar o carro, é rapidinho. Sabe aquela pessoa que para em cima da faixa de pedestre e obriga o pedestre a fazer, né, malabarismo para poder atravessar a rua? Essa pessoa que pega o acostamento, tá todo mundo na fila, no trânsito, aí ele vai pelo acostamento. Exatamente. Porque ele é a estrela de luz. Não quero pegar fila. Não, Não. rapidinho. Posso? Não quero pegar fila. Então, não, é rápido. Só vou pegar uma rapidinho, informação deve ser. aqui. Meu Rapidinho. amigo, oi amigo, encontrou na fila, né? O amigo aí já fica ali, pronto, corta uma fila. Como eu posso me lidar com uma pessoa egocêntrica desse jeito? Gente, essa pessoa que vocês estão falando, essa pessoa é egocêntrica. O que é egocêntrico, gente? Vamos definir essa palavra. Egocêntrica é aquela pessoa, né, que acha que o mundo inteirinho gira em torno dela. Então, todo mundo que existe no mundo está ali com a única função, me servir, né? Então, ela é, como a gente fala em psicologia, ela é o umbigo do mundo. Né? Então, tudo gira em torno dela. Essa pessoa, ela se acha acima do bem e do mal. Então, uma outra característica importante dessas pessoas, elas não aceitam regras. Ela tá sempre certa. Está sempre certa e as regras servem para todo mundo, menos para ela. Né? Aí você fala assim, bom, mas gente, como é? Eu acho que alguém aqui que está em casa já deve ter, né, identificado alguém com essas características. Aí vem aquela pergunta, como você acha muito bonitinho que você fala, aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que uma pessoa se torna egocêntrica? E aí a gente volta na nossa infância, né? A criança, o bebê, ele é egocêntrico. O bebê é o centro da casa. Então o bebê sente cólica, ele chora. E a mãe vai lá e toma as providências. O bebê está sujinho, ele chora. Aí a mãe vai lá e limpa o bebê. O bebê está com fome, ele chora. E a mãe vai lá e amamenta. Ou seja, tudo gira em torno do bebê. Então ele aprende, o cérebro dele aprende, que é só ele chorar que todo mundo corre para satisfazer as necessidades dele. Muito bem. Esse bebê se torna criança. E se a mãe e o pai dentro de casa não mostrarem para ele, né, que ele não é o centro do universo, ele vai fazer birra. Sabe aquela criança birrenta? Que quer, acho que todo mundo também já deve ter visto isso. No supermercado, a criança quer né, um chocolate, quer uma bala, quer um doce, e a mãe não vai comprar ou não pode comprar, e a criança, o que a criança faz? Se joga no chão, grita. Se joga no chão, faz um escândalo. Eu já vi criança até bater na mãe, xingar a mãe, porque quer e porque quer. É o comportamento birrento. A criança que não tem limite, desde cedo, né, elas podem sim se tornar um adulto egocêntrico. Por quê? Porque ela acha que todo mundo tem que satisfazer as vontades dela. Mas, Solange, será que todo mundo não é um pouquinho egocêntrico? Todo mundo quer ficar um pouquinho no centro das atenções? Ter seus 15 minutos de fama, né? A gente até quer isso, Flávia. Mas a gente entende que isso não é possível, né? A gente até quer o mundo inteiro aos nossos pés, às vezes. Mas isso não é possível. O egocêntrico, ele fala, não, tem que ser assim. Porque a gente estava até conversando um pouco antes do programa começar, com o doutor Cristiano, né, que veio aqui antes.
Ele estava falando do outro, e eu falei para ele, pro egocêntrico não existe o outro. Não existe, né? É ele. Né? O outro não existe. Então, na hora que o outro fala, escuta, você não pode, eu falei, como não? Né? Quem é você para dizer que eu não posso? E por que eu não posso? Eu posso sim. Eu quero, eu preciso dessa, por exemplo, na vaga. Né? Eu até que eu estava comentando, pessoal, aqui, que recentemente eu estava no supermercado, fui fazer compras e na hora que eu passei perto daquelas vagas especiais, tinha uma pessoa que não merecia estar parado naquela vaga, mas estava parando. E ele ocupou a última vaga que tinha. E aí, na hora que eu passei por ele, eu comentei com ele, falei, olha, mas né, ele era um rapaz jovem, né, saudável, estava parando na vaga de idosos. E eu falei para ele, né, mostrei para ele que aquilo ali não era certo. E aí, eu acho que também quem está em casa já ouviu aquela famosa frase, você sabe com quem que você está falando? Né? E eu falei, nesse exemplo, ele olhou para mim e falou, você sabe com quem que você está falando? Eu falei, não. E aí ele falou... Pra mim não, pra mim você é uma pessoa normal. Quem é você? Então me se apresente. E aí você ele... não sou eu? Né? E aí ele falou assim, não sei se era ou se não era, mas mesmo que fosse, né? Ele falou assim, eu sou um desembargador. Nossa! Ou ele era mesmo, ou ele quis me intimidar nessa hora. Com arrogância. Com arrogância. E, porque o egocêntrico é arrogante. Né? E aí, quando ele disse eu sou um desembargador, eu olhei para ele e falei, você é desembargador? Muito bem, mais um motivo para você não fazer isso que você está fazendo. Conhece as leis, né? Conhece as leis. Mesmo, não é? Então, o egocêntrico é assim. Ele não aceita críticas, ele não aceita não. Ele fala não para todo mundo quando precisa, mas ele não aceita. E quando alguém fala não para ele, ele se sente ofendido, se sente magoado e se coloca no papel de vítima. Né? Mas aí é a questão, isso tem uma causa. Qual é a causa disso? A gente volta lá na infância, né? A família, qual é o papel da família? Educar. Né? E educar significa não só ensinar várias outras coisas, como sentar à mesa, como se comportar, como falar, não falar errado, não. Educar significa mostrar que aonde termina o meu direito, começa o seu. E quando a gente vive em sociedade, a gente tem que entender, né, que viver em sociedade é não poder tudo o tempo inteiro. Né? É botar limites nessa criança. Mas aí uma coisa que eu vejo muito séria é que as famílias hoje em dia, elas estão jogando para a escola a responsabilidade de educar os seus filhos. Elas pagam uma escola muito cara, colocam o filho muitas vezes o dia inteiro na escola e falam assim, cuida dele para mim. E não é função da escola. A função da escola é ensinar. Educar é função da família. Então, sabe aquele pai, aquela mãe que dá tudo para o filho, né? Dá tudo em termos financeiros, mas não ensina o filho a não colocar música alta depois de certas horas, porque tem um vizinho e o vizinho tem direito de ter sossego na casa dele, né? É aquele pai que joga tá fumando e joga o final do cigarro pela janela do carro, como se a rua fosse lixeira, e aí isso mostra para o filho como que deve agir. Então isso começa na infância. Né? Assim, repito, a criança, o bebê, ele é egocêntrico, mas através da educação, ele aprende que ele tem que saber esperar, né? Ele tem que saber esperar a hora, tem que ficar, como você falou, tem que ficar na fila. Né? Tem uma fila que é uma fila para pessoas especiais que não podem esperar. Mas a fila comum é para pessoas que podem esperar. E tem gente que burla isso, tenta burlar. Então esse é um comportamento. A lei de Gerson, né? Isso. A pessoa sempre quer levar vantagem. Em tudo. Né? Então são pessoas que não têm tolerância à frustração. Elas não aguentam ouvir o não. E quando elas ouvem o não, elas ficam agressivas. Então, nesse caso que eu contei para vocês, na hora que eu falei isso, né, que eu falei, bom, mais um motivo para você não fazer o que você está fazendo, né, ele ficou extremamente irritado, né, e queria partir para uma situação mais violenta. Eu falei, não, a nossa conversa acaba aqui. Subi e avisei para o saque do supermercado que tinha uma pessoa que não era idosa e que estava parando numa vaga de idoso. E eles tomaram a providência. Quer dizer, é uma situação transgressora. Agora, gente, imagina conviver com alguém assim dentro de casa. Mas, Solange, como é que eu posso conviver com uma pessoa, conversar com o egocêntrico? Porque o egocêntrico só fala dele o tempo todo. É só ele. Ele é a minha vida. Como eu posso conversar com uma pessoa dessa que não tem diálogo? Não tem diálogo, Flávia. Não tem. Ele não ouve. Primeiro que ele não ouve. Mesmo que você fale, entra, como diz, né? Entra por aqui e sai por aqui. Ele não assimila o que você falou. Então, assim, às vezes a pessoa, eu tenho um paciente que tem alguém da família assim, que é assim, e me pergunta, como é que eu faço para conviver? É muito difícil. É muito difícil com alguém que não entende que existe uma outra pessoa ali com a individualidade dele. O que você faz?
A dica que eu dou, evite o máximo possível você ter um relacionamento com uma pessoa assim. Porque é muito desgastante, é muito conflituoso, é briga, é discussão e não leva a nada. Porque o outro não entende, né? E ele, quando ele se coloca no papel de vítima, ele fala assim, estão me perseguindo. Né? Há um complô contra mim. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Né? Então, assim, todo mundo está contra mim, o mundo está contra mim. Né? E quando você para e pergunta para ele assim, escuta, mas espera um pouquinho. Tá todo mundo errado? Só você que tá certo? Ele fala, é. Então, assim, como é que você lida com uma pessoa assim? Então, procure não lidar, se puder, né? Evite o contato. Mas, às vezes, não é possível você não lidar com uma pessoa assim. Então, algumas dicas que eu acho que são importantes. Mantenha a calma. Porque são pessoas que procuram te tirar do sério. Procure manter a calma. Não ceda às chantagens dele, porque o egocêntrico ele é muito manipulador. Né? Então ele fala assim, olha, é rapidinho, olha, ele chega na fila do banco, tá aquela fila com 20 pessoas, ele chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu tô com uma pessoa aqui no carro que está passando mal, eu só vou pagar essa conta aqui, você deixa eu passar? Mentira, às vezes é mentira. Né? E às vezes você sabe, quando você... Aí você não sabe se é verdade ou não, mas às vezes na família você percebe que a pessoa está jogando, está manipulando. Então, assim, uma dica, não entre na manipulação. Não entre na chantagem. Não se culpe, porque às vezes a gente fala, coitado, né? Tá me pedindo. E às vezes ele mente. Ele fala assim, olha, eu tô com uma pessoa passando mal no carro, será que eu posso? É rapidinho? É mentira. Porque o que interessa... Não tem aquela consciência, não pesa a consciência? Não, isso não existe. Isso não existe, né? Não tem esse senso, né, do que é certo e do que é errado. Eu preciso. Olha, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso aqui na Altivida, daqui a meia hora, eu ainda tenho que pagar essa conta, então eu tenho que ir rapidinho. Né? E a pessoa não entende que tem outras pessoas que têm outras necessidades como ela. Né? É isso que eu falo. Para o egocêntrico, não existe o outro. Né? Não existe. Tem um exemplo que eu vi recentemente, uma mãe foi chamada na escola, uma escola particular, mensalidades altíssimas, aqui em São Paulo. Ela foi chamada porque o filho tinha jogado a cadeira pela janela. Né? No primeiro andar, tá, gente? E embaixo era o recreio, era a hora de recreio das crianças. E ela foi chamada pela direção da escola porque o filho dela, numa briga lá na escola, jogou a cadeira pela janela. E ela chegou na escola e olha o discurso dela, quando ela foi chamada pela diretora. E a diretora contou o que tinha acontecido. Ela vira para a diretora e fala assim, tudo bem, quanto custa? Gente! Ou seja, egocêntrico compra tudo também, né? O dinheiro. Quer dizer, ele é incentivado, né? Alimentado aquilo ali. Então, na hora que ela fala, tudo bem, quanto custa? Quer dizer, o problema para ela era a questão financeira. Quanto custou a cadeira que o meu filho quebrou? Não o comportamento não si, o comportamento do menino. Né? E aí, quando a diretora falou para ela, mostrou para ela que a situação era muito mais grave do que simplesmente uma cadeira quebrada ou danificada, ela se coloca na posição de vítima e fala, não, mas o menino agrediu meu filho. Tem um motivo. Tem um motivo, né? Como se isso justificasse tamanha insanidade. De você pegar uma cadeira e jogar pela janela, né? E ainda mais com o agravante de embaixo ser a área de recreio das crianças pequenas. Pegar em alguém, machucar. Então, o fator de educação, a educação dos pais é fundamental para podar isso, né? Como você falou, todo mundo tem um pouquinho disso. A gente nasce assim, mas a gente tem que ser moldado, polido, né, ao longo da vida para saber viver em sociedade. Porque senão você fica uma pessoa insuportável. Por exemplo, Solange, o egocentrismo pode levar à depressão? É o caso da atriz Ana Paula Arósio, que é da Rede Globo. Ela ia ser protagonista da novela Insensato Coração, que é a novela das 8. Tava tudo certo, ela foi pro hotel, pegou o texto, tudo, é protagonista. Sim. E do nada ela desistiu. Ela falou, não quero mais, não quero esse papel, e sumiu. E assim, hoje ela não quer mais nenhum papel na Rede Globo, ela desapareceu e foi morar no interior de São Paulo. Quer dizer, claro que ela era uma pessoa egocêntrica, porque ela era atriz, estava na TV. Será que isso pode gerar uma depressão? É interessante saber o que fez com que ela desistisse de fazer uma coisa para a qual ela tinha assinado um contrato, né, acredito, né, claro, assinado um contrato e se comprometido. Quer dizer, alguma coisa muito grave, muito séria, deve ter acontecido para ela tomar essa decisão. Então, mas agora ela não quer participar de nenhuma novela. Quer dizer, ela simplesmente sumiu. Foi viver no interior de São Paulo. Sumiu.
Precisaria investigar melhor. Quer dizer, o que aconteceu, se foi alguma coisa naquele momento em relação àquele papel, alguma coisa focada naquele momento, ou se aconteceu alguma coisa na vida dela que fez com que ela desistisse. Né? Porque ela, na verdade, ela é o centro das atenções, simplesmente ela não quer mais. Não quero mais ser o centro das atenções. Será que isso não pode gerar... Exatamente. Né? Isso não pode gerar uma depressão? De repente, escutei um não gostei, né? Não gostei do meu papel e simplesmente eu não quero mais. Depende da estrutura emocional das pessoas, de cada um. Porque assim, o não, ele, no primeiro momento, ele assim, quando a gente ouve alguém falar assim, não, eu recebi um não, recebi uma negativa em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, fui procurar um emprego e não consegui. Fiz vestibular, não consegui. Hoje tem Enem, né, aqui em São Paulo. Fui fazer o Enem, não passei, não tive boa nota. A primeira reação que a gente acha que a gente vai ter é uma reação negativa. Né? Então, assim, alguma coisa me frustrou. Muito bem. Mas se a gente, isso até a página 2. Se a gente vai para a página 3, a gente percebe que esse não, muitas vezes, ajuda a gente a crescer, porque assim, eu fui tentar uma coisa, não consegui, eu vou buscar uma outra que às vezes é até melhor. Né? O não, ele pode te deprimir, como você falou, pode. Ele pode te deprimir, você entra em depressão, você fica amargurada, você desiste da vida, você não quer mais nada. Isso é característica do egocêntrico? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente do egocêntrico. Né? A depressão é a falta de motivação para viver. Nada tem graça. Né? Até aquilo que me dava prazer, que me dava alegria, não dá mais. Né? Então, assim, algo leva uma pessoa à depressão. Pode ser um fator orgânico, a pessoa pode ter algum desequilíbrio no organismo, e aí a pessoa precisa passar por um psiquiatra, inclusive para tomar medicamentos e tal. Ou pode ser, a depressão pode ser também fruto de alguma coisa muito grave que aconteceu na vida da pessoa. Mas e ela não administrou. Não, por exemplo, o egocêntrico ele pode criar um quadro de depressão porque ele ouviu não. A vida toda, a mamãe ali, o papai, toma meu filhinho. Depende, Fara, depende, só se ele for muito frágil emocionalmente. Porque depressão, gente, é uma coisa muito séria. É uma doença muito séria. Né? Então, a depressão é a falta de motivação para tudo. Nada mais tem graça. A vida perde a cor. Nada tem graça. Né? Então, para esse não ter sido tão forte assim para a pessoa tem que ser muito frágil emocionalmente falando. Né? A gente tem que analisar cada caso. Né? Mas, assim, o egocêntrico, o que ele... Às vezes a pessoa me pergunta, mas como é que trata? Como é que uma pessoa egocêntrica, ela pode deixar de ser? Pode, só que ela tem que fazer um tratamento. Né? Assim, porque, assim, quando eu disse no começo, o egocêntrico ele é o umbigo do mundo, ele tem que entender que ele não é. E mesmo ele não sendo, ele continua sendo importante. Né? Porque nenhuma de nós aqui, nenhum de vocês em casa é. Né? Tem até uma frase bacana que eu vi na internet que fala assim, gente, o mundo só gira em torno da gente quando a gente está bêbado. Né? Fora disso, todo mundo quer sacudir, né? Você quer um engol, você tá melhor, não, bebe menos. Só quando a gente tá bêbado, aí gira tudo em torno da gente, né? Mas aí é uma situação normal, né? Uma situação atípica. Então, assim, mesmo a gente não sendo o centro do universo, a gente é importante, tem valor. E não é porque o outro fala não pra gente, que o outro não gosta da gente. Não é porque o outro fala não pra gente, que o outro não respeita a gente. Né? E o egocêntrico é assim, não, falou não pra mim, eu fico com raiva, eu fico como o rapaz do estacionamento que eu falei, eu fico com raiva, eu fico agressivo, eu vou pro ataque, né? Ou então eu me coloco na posição de vítima. Né? E nem uma coisa nem outra. Né? É dificuldade de reconhecer que erra. Né? O egocêntrico, ele acha que está sempre certo. Mas será que todo mundo tem essa dificuldade de reconhecer que erra? Todo mundo quer estar certo, quer ter razão, quer contar vantagem? A gente tem essa dificuldade, né? Como você falou, né? A gente quer estar sempre certo. Mas, às vezes, a gente sabe que está errado. Mas a gente joga para ver se cola, né? Para ver se cola. Vai que cola, né? Mas a gente sabe que está errado, né? A gente sabe, não, vamos ver se dá certo, né? Eu recentemente escutei uma pessoa, uma paciente minha, que ela falou que ela foi numa balada, ela tem 17 anos. E ela falou que ia numa balada, só que ela pegou um RG de outra pessoa, né? E eu falei, mas você sabe que tá errado isso aí. Não, eu sei, mas eu quero ver se cola. Se colar, eu entro. Se não colar, tudo bem, eu vou embora. Ela sabia que estava fazendo uma coisa errada e ela sabia que isso, inclusive, é crime, né? Você apresentar documento falso. Mas ela falou, eu vou jogar, vamos ver se dá certo, né? O egocêntrico não, ele fala, não, vai dar certo. Porque eu quero ir à balada. E eu não tenho 18 anos ainda, mas
Eu quero ir à balada. Sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Né? E isso justifica. Isso justifica tudo, né? Aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. Ele pensa assim. Maquiavel. Né? E aí até aquela hora, exatamente. Até que ele chega e encontra uma pessoa que fala, escuta, tá errado isso, eu não vou fazer. Você tá me pedindo uma coisa que tá errada, eu não vou fazer. E ele fica com raiva. Só que na realidade ele não entende que essa pessoa está ajudando ele. Porque enquanto ele não sair desse Limite, sabe, né? de si mesmo, né, aquilo que a gente fala de narcisismo também, ou é outra coisa, narcisismo? É parecido, né? Porque assim, se a gente for ver a história de Narciso, né, ele se encantou tanto, ele ficou olhando, né, para ele, no reflexo dele, no lago, né? Eu sou lindo. Ele ficou tão encantado com ele que ele caiu e morreu. Né? É aquela coisa, só eu, né, sou lindo. Então, na hora, uma vez eu dei uma palestra sobre isso, né, egocentrismo, que eu dei um exemplo como é o nome aquele personagem da história infantil que chega para o espelho e fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais lindo que eu? Ah, a bruxa, não é? Não é a Branca de Neve? A mãe da Branca de Neve, a né? madrasta. Madrasta, né? Então, na hora que o espelho fala para ela, tem, né? O que eu já vi em quadrinho? Ela jogar uma pedra e arrebentar o espelho. Eu não admito que ninguém me fale não. Então, na hora que alguém fala tem, né? Fala, e quem? Que é a verdade. Como é que o egocêntrico deixa de ser egocêntrico? Quando ele começa a se encarar. E ele só procura. Isso tem que ser através de uma terapia, tá? Não tem outro jeito. Né? Como é que ele muda? Quando ele percebe que ele está perdendo coisas, que ele perde amigos, que ele perde trabalho, que ele perde relações bacanas, que ninguém aguenta ele enche o saco de todo mundo. Né? Aí ele começa a mudar. Né? Tem uma frase maravilhosa do Freud que diz assim, quando o medo da mudança for menor que a dor de continuar vivendo, a pessoa muda. É isso mesmo. Ou seja, traduzindo, a pessoa só muda quando ela perceber que ela está perdendo. É isso mesmo. Aí ela muda, ela fala, tem alguma coisa errada comigo. E aí ela vai procurar uma ajuda e ela começa a perceber que ela está perdendo as pessoas porque ela só pensa nela. E ninguém aguenta conviver com alguém que só pensa em si mesmo. Ninguém quer pensar amiga de uma pessoa dessa. Ao redor, né? Ela vai esmagando o que for preciso. Porque todo mundo tem problemas, né, gente? Só eu que vou contar os meus problemas? Então, tem jeito, mas primeiro a pessoa tem que identificar que ela é assim. Né? E é muito difícil uma pessoa se reconhecer egocêntrica. É difícil, mas não é impossível. Eu sempre digo que o que faz uma pessoa mudar são os fatos que acontecem na vida dela. Enquanto ela estiver ganhando, né, ela vai continuar. Por isso que eu falo, se você tem alguém assim na família, diga não. Diga não na hora que tem que falar não. Né? Mas ela vai reagir negativamente. Ela vai reagir negativamente, mas você vai estar ajudando ela. Fulano, sabe, não é assim. Né? O que você está me pedindo, eu não posso fazer ou não quero fazer. Porque ela não admite que a pessoa não possa e não queira fazer. Como que você não vai fazer isso para mim? Eu estou pedindo. Né? Na realidade, ela não pede, ela manda. É diferente. Então, são relações patológicas. Manipuladoras, são pessoas chantagistas, são pessoas muito, muito materialistas. Por quê? Porque os objetos, eles são inanimados. Você pode controlar. Né? E ele quer controlar tudo. Controlar as pessoas. Controlar tudo e a todos, o tempo inteiro. Né? Para poder ser feliz. Né? Você fala assim, mas por que isso? Né? Porque assim, o cérebro, ele funciona com a noção de acúmulo. É assim, quanto mais eu acumular coisas, mais eu vou ficar protegido diante das dificuldades da vida. Então eu quero ter coisas e quero ter tudo de todos o tempo inteiro. É uma relação muito difícil você viver com alguém assim. Sabe aquela pessoa que pega o controle remoto em casa? Sim. E ela diz que canal que vai ficar, e os outros têm que concordar com ela. Porque senão é um conflito atrás do outro. Eu sou assim, viu? Eu pego o controle, eu quero nesse canal. Mas eu não gosto, mas eu gosto. Mas tem outra pessoa. Se você está sozinha, tudo bem. Mas se tem outra pessoa do seu lado, podemos deixar aqui? Vamos ficar. Então a gente deixa aqui o diálogo, né? Faz uma negociação. Vamos assistir o seu, daqui a pouco vai começar o meu aí, a gente divide, Isso. Gente, nós não temos mais tempo, está estourado. Quero agradecer a participação, Solange. Muito obrigada. Manda um beijo pro Diniz, que ele tá aqui, não deu tempo de ler aqui o comentário do Diniz, mas ele
tá aqui. Um beijo, Diniz. Isso, vamos fechar. Diniz, obrigada. Manda um beijo pro pessoal do chat, algumas pessoas assim, rapidinho. Bom, então, um abraço. Diniz, o Grego, o Silvio, o Adriano dos Santos, que tá aqui toda semana, né? Eu quero mandar um beijo pro Silvio, viu, Silvio? Obrigada no Face, viu? Muito obrigada. Também quero mandar um beijo pro Silvio. Um beijo, Silvio. Então tá bom, gente. E eu também vou mandar um beijo, Silvio. Gente, obrigada, Solange. Obrigada, querida. Gente, a Solange já tá com um quadro fixo, né, Solange, aqui. Domingo que vem ela tá de volta com outro tema. Qual outro tema domingo que vem, Solange? A gente vai ver durante a semana. Tá bom. Né? Aí a Flávia coloca no Face pra vocês ficarem sabendo, tá? Tá bom? Então, gente, domingo que vem nós estamos de volta aqui, firme e forte. Obrigado pelo carinho. Estouramos o tempo, né, como sempre. Ai, meu Deus. Ai, muita coisa boa, né? Isso. Aí o tempo passa. O livro do nosso escritor Manuel Lima. Vamos sortear no próximo programa, que nós não temos mais tempo. A audiência tá altíssima. A gente vai colocar a enquete lá na página, no Facebook do Panela de Pressão. Aí, aquele mesmo processo do outro livro. Inclusive, tinha gente perguntando no chat, Flávia, quem foram os ganhadores. Então, recapitulando. Foi a Paty, Paula, a Jéssica Neves, Mato Grosso do Sul, né? Olha aí, olha. Panela alcançando aí, ó, todo o Brasil e o mundo, né? E a Antônia Alcebiades, de Sorocaba, aqui de São Paulo. Então, participe, que sempre vamos estar aqui sorteando um livro, alguma coisa. Então, olha, curta lá que você pode levar isso daqui para sua casa. Isso, não foi enviado ainda, mas a produção vai enviar. Pode ficar tranquilo, que vai chegar na sua casa. Já tá com o endereço tudo certinho. Gente, domingo que vem nós estamos de volta. Obrigado pela participação de todos os nossos convidados. Foi um programa maravilhoso com o Manuel Lima, que é escritor, diretor, o nosso Cristiano, advogado, a Solange Mello. Então não vou mais me estender. Só gente de peso. É isso mesmo, só gente famosa aqui hoje. Então domingo que vem nós estamos de volta. Obrigada pela audiência. Um beijo para todas as pessoas do chat, todas, pro Adriano Santos, pro Silvio que tá sempre aí, todos. Diniz. Isso, Diniz. E até lá, domingo que vem nós estamos de volta. Arrasou, amiga! Nossa!